Isso porque vivemos num tempo, queridos, em que as pessoas, elas são medidas e elas são medidas pelo que elas possuem, pelo que elas têm. Vivemos no mundo do ter, no mundo do possuir. Quanto mais a pessoa possui, mais a pessoa quer possuir. Quanto mais a pessoa possui algo, mais ela tem amigos em volta dela. É um mundo em que o ter, em que as posses, em que as coisas tomaram o lugar da vida, tomaram o lugar do amor, tomaram o lugar da bondade, dos valores divinos em nós implantados quando o Senhor nos criou. O pecado tem, na verdade, corroído o coração dos homens, e nós vemos isso de uma maneira muito clara, por meio do chamado Evangelho da prosperidade. O Evangelho que, ainda que fale acerca de Deus, e ainda que fale acerca de Cristo, e por mais que eles dizem trazer ou extrair da Escritura tal Evangelho, mas é um Evangelho comprometido com as posses. Eles dizem, se você tem, é porque Deus tem te abençoado, Deus tem te prosperado. Mas se você não tem, então deve ter algum problema na sua vida. Ou seja, eles medem a bênção, as bênçãos de Deus, pelo tanto que você conquista materialmente. Só que quando vem Jesus Cristo, ele não diz bem-aventurados os que têm muito dinheiro, bem-aventurados aqueles que têm muitas empresas, que têm muitos negócios. Não, ele começa a falar não do ter, não do possuir, não das posses, mas ele começa a dizer acerca da natureza dos cidadãos do reino dos céus. Veja que ele diz que são bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Ele vai dizendo bem-aventurados aqueles que choram porque serão consolados. Ele vai dizendo bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Ou seja, tudo o contrário do que nós temos visto e presenciado. Bem-aventurados, versículo 6, e esse é o ponto que nós vamos tratar essa manhã, são aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Vamos já parar para pensar nesta bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e os que têm sede de justiça. Vocês devem saber muito bem o que seja fome e sede. Quando você está com bastante fome, fome mesmo de alimento material, ou você está com bastante sede da água mesmo que você bebe, a água mineral, a água do filtro, né? Aquela água bem geladinha, gostosa. Vejam como que Jesus Cristo, ele traz aqui um exemplo muito claro e muito prático. Imagine que ele fala que há pessoas, e estas são bem-aventuradas. Ele diz que os cidadãos do reino dos céus são aqueles que têm fome e que têm sede de justiça. Eu tenho certeza que todos nós que aqui estamos, temos fome e sede de alguma coisa. É verdade que nós temos muita fome de muitas coisas, temos sede de muitas coisas, mas quantos podem dizer que tem fome e que tem sede de justiça? Que tem um desejo no seu coração profundo, alguém que não está conformado consigo mesmo, e alguém que não está conformado com o mundo atual no qual nós vivemos. Quando você olha para o mundo e você vê tanta injustiça, tanta maldade, tanta perversidade, como você se sente? Será que o seu coração, ele tem prazer na injustiça? Será que você próprio é aquele que pratica injustiça contra o seu próximo? Ou será que você é alguém totalmente tomado de um sentimento, de uma solidão? Eu falo solidão porque todas as pessoas que andarem na trilha do Evangelho serão pessoas solitárias. Porque a multidão, ela anda junta num só caminho e numa só direção, que é o curso do mundo. O mundo está caminhando numa direção só, aquela massa de pessoas. Então aqueles ou aquelas pessoas que começarem a olhar para o Evangelho e começarem a cultivar no coração este espírito, esta cidadania do reino celestial, e começar então a ter fome e sede de justiça, você certamente será uma pessoa solitária. Essa fome e sede fala de uma busca interior e de um desejo interior profundo que te torna uma pessoa agora inquieta. Uma pessoa que não tem prazer no mundo
e que não se satisfaz com aquilo que se vê comumente na sociedade, na televisão, nos jornais, nos livros. E eu estava lendo essa passagem essa semana, e eu então me lembrei da mulher samaritana. Uma mulher, que está no capítulo 4 do Evangelho de João, diz a Escritura que ela ia buscar água no poço de Jacó. Todos os dias, ao meio-dia, ela ia buscar água naquele poço, naquele tanque. E Jesus então, nessa ocasião, foi até esse poço, esperou pela mulher. Então Jesus ofereceu-lhe uma água diferente daquela água. Ele falou assim: olha, todos quanto bebem dessa água, deste poço, tornará a ter sede. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? O que nós podemos entender e extrair dessa palavra de Jesus Cristo, a mulher samaritana, que também é uma palavra para todos nós? Todos quanto bebe da água do poço de Jacó, ou que seja numa fonte terrena, voltará a ter sede. Ou seja, a sede humana, essa sede dos homens, seja uma sede religiosa, seja uma sede por coisas materiais, ou por qualquer coisa, sua busca, o homem quanto mais ele busca aqui neste mundo e aqui as coisas dessa terra, ele nunca ficará satisfeito.